meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E no Evangelho de João, capítulo 14, começa assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Felipe? Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até aqui. E eu gostaria de firmar com os irmãos aqui, para nós estarmos refletindo nessa tarde, nos primeiros versículos, né? Nos primeiros versículos desse capítulo de João 14, em algumas versões, nessa minha versão fala: não se perturbe o coração de vocês. Em algumas versões fala: não se turbe o vosso coração. Nós temos até um louvor, né, que fala sobre isso, né, que fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nós precisamos crer. E nesses primeiros versículos fala sobre que Jesus foi nos preparar lugar. E o tema que eu queria deixar nesse momento aqui para vocês, para mim, para vocês estarmos meditando é: não fuja da presença do Pai, permaneça no propósito. Por quê, amados? Nós, ao meditar nesse texto, nós vemos a importância do nosso chamado. E nós vemos também o perigo de nós não exercê-lo, de nós fugirmos do propósito do Senhor, de nós fugirmos da presença dele. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Quando Deus nos escolhe, amado, ele faz isso com um propósito. E o propósito final dele é nos levar para perto dele. É o que ele fala. Ele fala assim: olha, eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, o propósito do Pai, quando ele enviou Jesus, foi levar esse acesso, foi nos trazer esse acesso para nos levar para a presença dele, para nos levar para mais perto dele. Esse é o principal propósito de Deus.
Por isso ele enviou Jesus. E Jesus é quem fala que vai nos preparar lugar. E aí eu fiquei pensando, mas esse lugar não está pronto? Ficou. Como assim Jesus vai nos preparar lugar? E eu fiquei imaginando por que ele tem que preparar lugar para mim, para você. E, amados, isso veio ao meu coração. Eu não quero dizer que isso está na Bíblia, foi algo que veio ao meu coração e que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Mas a palavra diz que tudo no céu já está pronto. A mesa da ceia já está posta para que nós venhamos cear com Ele. Em João 14:2 diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. É o que diz. Então já está pronta, as moradas estão prontas. E por que Jesus fala assim, eu vou preparar lugar? Ele estava falando com os discípulos naquele momento, quando Jesus fala da crucificação, fala que ele tinha que passar por aquele processo. Os discípulos, eles tinham Jesus, eles tinham saído da vida que eles viviam, né? Uns era pescador, outro era... Mateus era escrivão, então eles tinham as profissões deles e eles largaram tudo isso para seguir Jesus. E como assim Jesus agora vai nos deixar? Então o coração deles estava entristecido. E aí Jesus fala assim, mas eu tenho que ir preparar lugar para vocês, eu tenho que ir, porque se eu não for, não tem como esse lugar ser preparado. Mas a Bíblia fala que as moradas já estão prontas, então como assim Jesus foi preparar lugar? E aí eu entendi. Veja bem, amados, Jesus foi nos preparar lugar, e isso veio ao meu coração, por quê? Ele foi preparar lugar. Porque nós saímos da mesa, nós nos levantamos da mesa da ceia e nós saímos da presença do Senhor várias e várias vezes quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dele, quando nós nos desviamos dele. E qual foi o lugar que Jesus foi preparar? Ele estava falando da cruz. Ele estava falando do caminho que ele ia se tornar, que é quando ele vai até a cruz e ele consuma o ato da crucificação e da ressurreição. E aí ele sobe. Então ele estava confortando os discípulos, falando, olha assim, eu vou preparar lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu tenho que preparar o lugar, eu tenho que preparar o caminho para que vocês tenham esse acesso. Por quê, amados? Ele continua nesse capítulo 14 de João nos falando dessa fé, que se nós crêssemos nele, crêssemos que o Pai estava nele, que ele estava no Pai, que nós faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores. Veja bem, quantas maravilhas o Senhor fez. E ele fala aqui, olha, se vocês creem em mim, vocês farão coisas grandiosas, ainda maiores do que eu já fiz. Mas nós ficamos, e ele foi nos preparar este lugar. E ele fala assim, ó, se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu vou fazer para que o nome do meu Pai seja glorificado em mim. Mas ele diz no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus já preparou o caminho. Quando ele fala, eu vou preparar lugar, ele estava falando do acesso que ele nos deu quando ele foi até a cruz e se entregou lá. Ele próprio é o caminho, amados. Quando ele falou para os discípulos que queria preparar lugar, ele estava falando para onde nós vamos quando ele vier nos buscar. Porque João 14:2 já afirma que a morada já está pronta, já existe, mas ele foi preparar lugar ao subir no Calvário e se colocar naquela cruz para morrer por nós e se tornar o caminho que nos dá esse acesso a Ele, para que nós possamos ir cear com Ele, para que nós possamos ir morar com Ele. Em Mateus 25:34 diz, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, essa morada já foi preparada desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus fala que ele vai preparar lugar, é correto pensar que ele nos diz que está pronto já o lugar. Então, ele não subiu para construir casas para nós. As casas já estão prontas.
Mas ele diz, quando diz, vou preparar-vos lugar, ele está se referindo ao clímax, ao final da sua obra redentora, que é a obra da cruz do Calvário. Ele estava falando da sua humilhação, da sua exaltação que ele fez, e através da sua morte, da sua ressurreição e da glorificação dele, é que ele prepara o lugar do seu povo junto ao Pai. Então foi através da obra redentora que ele disse que ele estava preparando o lugar. Entende? Quando nós lemos esse texto, nós podemos entender o verdadeiro significado desse ensino de Jesus, dessa palavra de Jesus. Embora na casa do Pai já existam as moradas, que já estão preparadas desde antes da fundação do mundo, essas moradas já existem, o homem é quem não está preparado. O homem é quem em si mesmo não está pronto, não está preparado para habitar nessas moradas. Essa que é a verdade. As moradas estão prontas desde antes da fundação do mundo. Mas para isso nós precisamos passar pelo caminho. E esse caminho que o Senhor foi preparar. Quer dizer que quando Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas e depois ele completa dizendo eu vou preparar lugar, ele está dizendo que a morte dele, a ressurreição e a ascensão dele e depois o envio do Espírito Santo como o nosso auxiliador para nos lembrar das coisas do céu que foram ensinadas, na verdade, se não tivesse acontecido, nós não teríamos acesso. Nós jamais em nós mesmos haveria lugar para nós na casa do Pai. Por isso que ele fala para os discípulos, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não vos enviarei o Consolador. Se eu não for preparar esse caminho, esse lugar para vocês, vocês não terão acesso. Porque eu vou, mas eu volto para buscar. Mas enquanto eu volto, eu vou enviar o Consolador. Mas para isso eu preciso ir. Então, essa obra redentora é a obra que ele diz que ele vai nos preparar lugar. Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho. Mesmo tudo já estando preparado, amados, sem Jesus sendo o caminho, sem a verdade dele, sem a vida dele, nós nunca teríamos condição de habitar nessa morada que já está preparada. Pensa bem. Ele preparou o lugar para nós naquela cruz. A cruz era minha e sua, mas ele foi lá e passou por nós, abriu o caminho de acesso para nós. Quando ele disse naquela cruz está consumado, ele selou a promessa. Ele selou a promessa, mas quando ele sela a promessa, a parte dele ele fez, mas ainda há a nossa parte. E ele disse que nós tínhamos que permanecer nele. Em João 15, 7, e nos versículos 7 e no versículo 10, ele diz que se obedecêssemos ao mandamento dele e permanecermos no amor dele, como ele permanece e obedece ao Pai, aí ele estaria conosco e nós nele. 1 Pedro 5,6 diz, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas no versículo 8 ele diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ainda anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Persistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelas mesmas obras, pelos mesmos sofrimentos. Então ele está nos dizendo aqui, olha, eu já fui preparar lugar, na casa do meu pai tem as moradas, eu fui preparar o lugar, dei acesso a você através da cruz do Calvário, mas vocês precisam permanecer em mim.
Vocês precisam crer que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Vocês precisam obedecer a tudo que eu lhes ensinei, a todo o mandamento que eu lhes dei. Vocês precisam se humilhar diante do Senhor para que no tempo certo Ele vos exalte. Vocês precisam lançar sobre Ele a sua ansiedade. Deixa sobre Ele, que Ele tem cuidado de vocês. E Ele disse assim, ó, mas... Ele diz, dá um alerta no versículo 8. Estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, seu adversário, o seu inimigo, anda ao derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Persistam, porque os irmãos de vocês também que estão aí pelo mundo, eles estão passando pelo mesmo sofrimento e resistindo. Ou seja, ele está nos advertindo, se cuidem, vigiem, orem, sejam vigilantes, pois o diabo, ele está só esperando uma brecha, um momento para nos tragar, para nos tirar da presença do Pai. Ele está só esperando um momento para fazer isso. O maior desejo do inimigo é nos tirar da presença do Pai, para nos levar à condenação eterna. É esse o desejo dele. Ele diz, ele subiu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, para habitar em nós, e ele habita, ele o Pai, em nós, através do Espírito Santo. Quando nós estamos em pecado, amados, o Espírito Santo, ele não nos condena, mas ele nos adverte, ele nos constrange através do conhecimento da palavra de Deus e da verdade, ele nos constrange. Ele nos faz ter um confronto conosco para que nós vivamos uma vida santa na presença do Pai. O Senhor já preparou o lugar, mas nós precisamos buscar, dar lugar ao Espírito Santo para que nós sejamos confrontados, para aquilo que precisa ser mudado em nós, nós mudemos, nós sejamos transformados. A escolha é minha e sua. Mas para podermos ir morar no céu, para herdarmos essa morada, quando o Senhor voltar e dizer àqueles que estão à direita, vindo benditos de meu Pai, para que nós estejamos nessa direita, nós precisamos escolher, obedecer e amar ao Senhor. Amados, Deus está vendo tudo. Eu posso até escolher viver no erro. A escolha é minha, a escolha é sua. Mas nós não podemos fazer isso pensando que só porque nós somos salvos pela graça, que Jesus não está vendo, que Deus não está vendo. Foi pago um alto preço por nós. E o Senhor Jesus, ele diz lá em Jeremias capítulo 7, versículo 11, ele diz assim, ó, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, eu estou vendo tudo, declara o Senhor. Então nós não podemos querer viver de qualquer maneira e ainda herdar a morada eterna que o Senhor foi preparar. Ele mudou, amados? Nosso Deus que diz aqui que ele está vendo tudo, será que ele mudou? Ele agora é cego? Não, o nosso Deus continua o mesmo. Ele vê tudo. E se eu e você queremos viver uma vida desregrada, uma vida de bebedeira, de mentira, se nós queremos fumar, andar na lascívia, na prostituição, no orgulho, na inveja, se nós queremos ser homicidas, ou seja lá o que for, nós podemos ser, a escolha é nossa, mas nós não podemos dizer, não podemos vir e dizer que Deus não está vendo tudo e que Deus está envolvido, que Deus aceita isso, não, porque Ele não aceita. Ele diz que Ele está vendo tudo. E nós precisamos estar alerta e vigilante, como o Senhor Jesus fala. Vigiem, orem, estejam alertas, porque o seu adversário, o seu inimigo está ao teu derredor, só esperando uma oportunidade para te tirar da presença dele. Aí você pode dizer assim, tá, irmã Leila, eu entendo, Jesus já foi preparar lugar. Eu entendo que ele foi preparar lugar, mas que eu não estou pronto e eu preciso me preparar para herdar essa morada eterna. O que faço então? E aqui eu quero pontuar algumas atitudes que nós devemos tomar para que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor e que nós possamos herdar essa morada eterna. Primeira delas, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas, que nada esteja acima dele, a primeira atitude. Segundo, amar ao meu próximo como a mim mesmo.
Servir ao Senhor, servindo ao meu próximo. Ele fala isso que quando nós fazemos para o menor irmão dele, nós estamos fazendo para ele. Lá em Mateus 25:40, ele diz: digo-lhes a verdade, o que fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim me o fizeram. Ele nos chama de irmãos. E se fosse o bem que nós fazemos ao menor irmão dele, nós estamos fazendo para ele. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Terceiro, permanecer nele. Depois de nos humilhar nas potentes mãos de Deus, nós devemos buscar conhecê-lo, ter intimidade com ele. Em 1 Pedro 5:10 diz assim: o Deus de toda graça que nos chamou na sua glória eterna, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha que promessa linda, amados. Que promessa linda e gloriosa. Depois do sofrimento que ele fala aqui, ele promete nos restaurar, nos confirmar, nos fortalecer e nos firmar em firmes alicerces. Em algumas versões fala assim: o Senhor vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortificará e fortalecerá. Precisamos permanecer nele, porque é só ele para fazer isso aqui. Fortalecer, confirmar e nos firmar os nossos pés na rocha e nos dar força para continuar. Quarto, esperar nele. 2 Pedro 3 diz assim: portanto, amados, enquanto vocês esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 1 Pedro, depois os irmãos lê lá em 2 Pedro 3, leiam o versículo 3 todo, vai falar das coisas que estão por vir. E o Senhor fala assim: olha, esperam, e enquanto vocês esperam, que vocês sejam encontrados quando ele vier, sejam encontrados em paz, inculpáveis, sem culpa e imaculados. E o Senhor espera que nós sejamos assim. Em quinto, confiar nele em tudo. Não importa as adversidades, os obstáculos, as provas, ele é fiel para cumprir em nossas vidas as promessas que ele fez. Em sua palavra estão as promessas. Creia que ele está trabalhando e não desanime, nem se desvie do propósito dele. Ele diz que a palavra dele é verdadeira e digna de confiança. Está lá em Apocalipse 21:5. Creia, confie, espere. Essas são apenas algumas das atitudes que nós precisamos ter. Outras, como ler a Bíblia, meditar nela todo dia, é essencial. Orar, vigiar, buscar a face do Pai, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso nos fortalece, nos mantém em intimidade e em bom relacionamento com o Pai. Nós precisamos regar isso. E como nós regamos? Lendo a Bíblia, orando, falando com o papai, tendo comunhão com ele. E ter um relacionamento com Deus, amados, com Jesus, é imprescindível, é indispensável e insubstituível. Procure conhecê-lo